Graça e paz. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é que nos sustenta, nos fortalece, é o Senhor que cuida de nós. A Tua palavra diz que o Senhor nem dorme nem cochila, e por isso nós estamos de pé, por causa da Sua imensa graça. Queremos pedir, Paizinho, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, as nossas famílias, o nosso país. Tem misericórdia, Pai, do nosso país, Paizinho. Visita o nosso país, Pai. Governe o nosso país, Paizinho. Aviva a Tua obra, Pai, no meio do Teu povo, Paizinho. Nós queremos ser um povo como alguns de Judá foram, tementes ao Senhor, obedientes à Tua palavra, Pai. E para isso nós precisamos da Tua graça, da Tua companhia, da Tua bênção. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estávamos vendo o profeta, lembra que eu falei, o Paulo, quando ele vai falar, está ensinando a igreja, já no Novo Testamento, ele fala sobre a profecia, sobre profeta, a função do profeta. No Velho Testamento, o profeta era a boca de Deus, ele trazia a mensagem para que o povo soubesse o que estava acontecendo. Nós vamos ver Jeremias, o tempo dele, quando ele vê o final do reino de Judá. Quantas vezes ele vem trazendo a mensagem de Deus, trazendo a palavra de Deus. O profeta, ele exorta, ele mostra o pecado. E o profeta, ele também ensina, ele edifica. E o profeta consola também, consola. Eu gosto muito das mensagens de todos os profetas, mas Isaías em especial. Sempre vem aquela palavra dura, porque o povo sofre mesmo, porque um povo que vive longe de Deus sofre muito. Então vem o que vai acontecer e Deus esclarece, há muita revelação. Israel mesmo sabia que ia acontecer tudo aquilo, mas ele continuava pecando. Então o profeta vem, mas quando ele, sempre no final da mensagem, é de consolo, é de esperança, é de restauração. É o nosso Deus que perdoa, é o nosso Deus que nos ama, que toma conta de nós. E nesse tempo aqui do Segundo Reis, então, o grande profeta foi o Eliseu. O grande profeta foi Eliseu. Só que enquanto aqueles reis estavam governando, também tiveram os outros profetas, que nós vamos ver alguma coisa sobre eles. Então, Eliseu, fazendo seus milagres, continuando a obra de Elias, né? E nós vimos o último milagre que nós vimos foi quando havia morte na panela. E fizeram uma sopa com ervas pegas no campo e eram venenosas. E então, ele põe farinha ali e aquela sopa se torna saudável e eles puderam ser alimentados. E tem um milagre que Eliseu fez, que depois nós vamos ver lá no Novo Testamento também. Um homem chegou trazendo 20 pães de cevada e espigas verdes, mas lá tinha 100 homens. Aí eles disseram, o que vale 20 pães para 100 homens? Só que aconteceu o mesmo milagre que depois Jesus fez lá no Novo Testamento. Os pães foram multiplicados e ainda sobrou pão. Daqueles 20, 100 homens se satisfizeram, ainda sobejou, ainda sobrou pão. Depois, os profetas... tem aqui um caso muito interessante e muito conhecido. O caso de Naamã. Naamã era um comandante do exército inimigo e eles levam uma menina cativa para a casa dele. Esse Naamã, ele era muito respeitado, tudo, mas ele era leproso. E a menina, ela fala para a senhora dela, a dona, né? Ela era serva. Se o comandante Naamã fosse lá na minha terra
ele seria curado pelo profeta. Nós temos um profeta que cura. A mulher falou para o Naamã, Naamã falou para o rei, e o rei fez uma carta e mandou o Naamã lá para Israel. Aqui nós estamos... Ele é profeta no reino de Israel, o reino do norte. E ele vai lá, o rei fala, eu não curo ninguém. Mas o profeta Eliseu manda um recado, fala para ele vir aqui. E Naamã vai lá, a gente sabe, o Eliseu fala para ele no rio, no Jordão, para ele se banhar 7 vezes. O Naamã não quer, fica muito nervoso, bravo. Os seus ajudantes aconselharam que ele fizesse aquilo. E ele vai e ele é curado. Então, depois, ele volta lá para o Eliseu e fala para Eliseu que agora o Deus dele era o Deus de Eliseu, o Deus que cura, o Deus que pode fazer maravilhas. E tem o caso do servo do Eliseu, que mentiu para ganhar o presente do Naamã e ficou leproso depois também. Tem o caso de Samaria. Foi muito triste na queda de Samaria, porque o rei da Assíria rodeou Samaria e eles ficaram com muita fome. Que a mulher chama o rei, ela está lá no alto, e chama o rei e fala para o rei, para ele resolver esse problema, porque as 2 mulheres combinaram de comer os filhos. Um dia comeria o filho de uma, elas comeram o filho, e quando foi no 2º dia, ela a mãe não queria dar o filho para comerem, porque a fome era tão grande. O rei fica desesperado. E eles acham que a culpa é do Eliseu. A culpa é do Eliseu. E o Eliseu, então, ele fala que Deus vai mudar a situação. Que a fome que eles estavam ali, não tinha dinheiro que pagasse, não tinha coisa para comprar. Então, estavam morrendo de fome. Que no outro dia, eles teriam abundância. O comandante que estava com o rei de Israel, falou assim, isso nunca vai acontecer, nós estamos morrendo de fome. E Eliseu falou para ele, vai acontecer e você não vai ver. No outro dia, Deus mandou barulhos e o exército da Síria achou que era o exército que estava chegando contra eles. E eles foram embora. Tinham alguns leprosos que estavam ali perto e falaram assim, nós estamos perdidos mesmo. Se for na cidade, nós vamos ser mortos. Então, vamos na tenda dos assírios. E eles foram lá e não tinha ninguém. O povo tinha... O exército inimigo foi embora. Aí eles comem, eles pegam as coisas, os leprosos, falam, mas está errado, é um dia de grande novidade, de grande alegria, e só nós estamos sofrendo, vamos contar lá. E foram contar para o rei, e aconteceu mesmo. Fartura, abundância, despojo. Só que aquele homem que falou que não acreditava, ele ficou na porta segurando o rei, o povo atropelou ele e ele morreu atropelado. Então, tem mais coisas de Eliseu também. Vale a pena a gente ler a Bíblia, a gente pensando, esse Deus, por que aconteceram essas coisas? Como que Deus deixou acontecer? E como que Deus resolveu todas essas coisas? Então, Israel, o reino do norte, foi cativo para a Síria. E Judá, o reino do sul, vai ser cativo para Babilônia. E os últimos reis de Judá, os profetas, Jeremias vai falar muito sobre esse tempo do final do reino de Judá. Jeremias, ele reclamou com Deus. Ele falou, tem uma tradução que diz assim, seduziste-me e seduzido fiquei.
Deus o chamou e o convocou para levar a mensagem para Judá, que Deus estava cumprindo em Judá o que ele havia prometido. Se eles fossem fiéis, eles seriam cabeça, eles teriam chuva no tempo certo, nenhuma mulher seria estéril, tudo deles prosperaria. Mas que se eles não fossem obedientes, tementes a Deus, que eles sofreriam, seriam dispersos, seriam levados para todos os lados. Então nós vemos que Israel já foi para o cativeiro, lá na Síria. Israel não volta, como 10 tribos eles não voltam. Agora Judá sendo avisado. Jeremias um dia ele fala assim, terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Ele chegou a ser preso. O rei, ele escreveu para o rei Joaquim e o rei jogou no fogo o que o Jeremias havia escrito. Ele escreveu novamente e falou para o seu secretário que fosse lá no templo e lesse para o povo, para que o povo visse o perigo que ele estava correndo. Mas o povo estava acontecendo com Judá, a mesma coisa que aconteceu com Israel. O rei, longe de Deus, não ensinava o povo, não abençoava o povo. Agora em Judá a mesma coisa. E nós vemos então a história, o Zedequias, o último rei, que foi colocado lá por Nabucodonosor. Nabucodonosor agora era rei da Babilônia. E é ele agora que vem com seu exército e invade Judá, a cidade de Jerusalém. Ele leva a primeira leva de cativos. Nessa leva foi o rei Joaquim, a família dele, artífices, jovens. Ele escolhe jovens fortes, inteligentes. Daniel vai nessa leva. Então, o rei da Babilônia, ele quer levar gente que possa ajudá-lo, que possa ajudar o reino dele. Então, ele vem e a primeira leva que ele vai para Babilônia, vai então o rei Joaquim. Depois, eles invadem novamente Jerusalém e Jeremias, ele assiste toda essa tragédia. Por isso que existem as lamentações de Jeremias. Ele fala lá das mulheres que vão comer seus filhos, ele fala da tristeza de ver Jerusalém sendo invadida, o templo e os muros queimados, o pessoal melhor sendo levado cativo e deixando ali só os pobres, os velhos, os doentes. Jeremias está ali sendo o profeta. É ele que escreve uma carta lá para a Babilônia, dizendo para eles terem paciência, para eles edificarem as casas, para eles casarem os filhos, porque Deus com 70 anos os traria de volta. Esse é o nosso Deus. Israel tem a promessa de Deus. Israel, agora todo o povo, 10 tribos, tem a promessa de Deus. Um povo escolhido e um povo separado para contar ao mundo que existe um Deus poderoso, misericordioso, criador, único Deus. É o Deus de Israel. Esse Jeremias, ele está em Jerusalém, ele não sabe o que fazer, Deus fala para ele ficar em Jerusalém. E o rei da Babilônia manda o recado que é para cuidar de Jeremias. Mas um homem lá não aceitou essa conversa, arrebanhou alguns judeus e levou para o Egito. E lá Jeremias morreu, exilado. Mas Jeremias foi um grande homem de Deus, é um dos profetas maiores que nós vamos ver. Então esse é o final de Judá, do reino unido. O reino que terminou sozinho, né? Porque Israel já foi embora para o cativeiro. Mas Judá vai também para o cativeiro. É levado para o cativeiro e lá vai ficar 70 anos.
E nós vamos ver depois, então, o tempo do cativeiro e o tempo da volta deles. Deus cuidando do povo, Deus indo à frente desse povo. E uma coisa muito importante que nós devemos conhecer e gozar dessa verdade, que agora nós somos o povo de Deus. Mesma coisa que Deus fez com Israel no tempo do Reino Unido. Mesma coisa que Deus cuidou desse povo, tirou lá da escravidão, trouxe para a terra prometida, cuida deles. É um Deus que disciplina, ele disciplinou o povo dele. Mas é um Deus que cuida e tem o plano dele para o povo dele. Hoje nós somos o Israel de Deus, o povo de Deus. Ele tem um plano para nós, mas ele tem também a lei dele, as regras, o que ele quer que a gente faça, como a gente vai viver. E tudo isso nós vamos aprender um dia no Novo Testamento, quando Jesus vem e estabelece o reino dele. É isso que Deus quer da igreja dele. A igreja de Jesus é aqueles que creem que Jesus é o nosso Salvador. Ele é o Messias prometido lá em Gênesis e trazido agora no novo tempo, no tempo de Jesus. Deus é um Deus que não falha, ele é fiel na aliança dele, ele cumpre o que ele promete, pode ler a palavra. Tem uma Bíblia que as promessas todas são grifadas. Cada promessa. Dizem que tem uma promessa para cada dia do ano. Não sei, nunca vi. Mas o que nós podemos descansar é que Deus cuida de nós. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, mas Deus continua cuidando de nós, como cuidou do povo dele. Porque lá, quando eles vão embora, Deus cuida deles lá no cativeiro também. Deus cuida de nós enquanto estamos aqui, quando passamos por tantas provas, mas podemos ter esperança e ter certeza. Vamos ler os profetas. O Josafá falou para o povo dele, vamos obedecer os profetas, porque ele tem a promessa para nós, tem o que Deus tem reservado para aqueles que temem o nome dele, aqueles que guardam os seus preceitos, os seus estatutos no coração e cumprem. Eu gosto muito daquele versículo. Quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Todo dia. A gente lê a Bíblia para conhecer esse Deus e conhecer a história desse povo, para saber qual vai ser a nossa história, porque também já está predito lá. Deus já planejou tudo para nós. E são coisas boas. Em Jeremias, ele manda a carta e diz assim, eu sei o que eu tenho reservado para vocês. E são coisas boas. Só que é só daqui 70 anos. Vocês vão ficar presos aí na Babilônia, mas daqui 70 anos vocês vão começar a usufruir, a gozar da volta, da restauração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê vontade de ler a palavra, de conhecer, de sermos fiéis a Deus. Vale a pena sermos o povo de Deus, o povo que Deus abençoa.